Oi? Oi. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom, depois dessa manhã cheia de coisas, né? E o mundo fantástico do Eric, muito legal a palestra. E depois o speech do Matt, que eu acho que é incrível, assim. Quem hoje, porque eu fiquei curiosa, eu estava conversando com a Lê, que eu falei, quando eu vi as trends de varanda gourmet, quem hoje aparece quando um consumidor procura por varanda gourmet? Hã? Lopes. Legal. Não, porque assim, é quase que impensável não aparecer, né? O consumidor está interessado naquilo. A gente tem que aparecer quando o consumidor está interessado, né? Bom, gente, e eu começo exatamente com esse questionamento. Então, o Eric já trouxe uma série de mudanças, o Alê falou uma coisa muito interessante sobre a rotina, né, como mudou. E a reflexão que a gente faz é sempre a mesma. Nós, empresas, o quanto a gente está acompanhando essas mudanças do consumidor, que são mudanças muito rápidas, e é um challenge, é um super challenge, estar em sinergia com esse consumidor que está se comportando de maneira diferente. Antes, as mudanças comportamentais elas tinham uma extensão muito maior. Eu trabalho com pesquisa há muitos anos, e quando eu fazia, né, não estava do lado do cliente, mas estava do lado do Instituto de Pesquisa, eu via as grandes marcas fazendo aqueles estudos grandes de hábitos e atitudes a cada 5 anos. Se as marcas continuam, elas não fazem mais isso, elas fazem de 2 em 2 hoje, porque não faz mais sentido esperar 5 anos para reentender o seu consumidor. Em 5 anos ele já mudou 3 vezes, né? Então essa mudança vem muito rápida. Aqui no Google, a gente tem estudado muito o comportamento do consumidor, a gente faz vários estudos em relação a isso. E quando a gente pensa em consumo de entretenimento, consumo de tecnologia e consumo de mídia, esses estudos eles têm mostrado para a gente algumas coisas. E eu vou passar um vídeo agora que é meio uma sátira, mas é muito engraçado, desse novo consumidor. Pode soltar. O bebezinho freak, né? Mas é verdade, né? E não é só bebês, né? Esse consumidor está aí na rua, é muito comum. E a gente tem visto que o consumidor ele está hiper. O que isso quer dizer? Ele está hipermóvel, ele está hiperconectado e ele está hiperinformado, que foi o que o Matt mostrou na última palestra, essa questão da hiperinformação. Eu vou passar um pouco através desses pilares e mostrar com alguns dados de alguns estudos recentes que a gente tem visto por que a gente chegou nesses 3 hipers, né, nesses 3 hipercomportamentos. O primeiro de hipermobilidade, a gente tem um estudo que a gente faz em quase 60 países no Google, que é um estudo anual, para medir a posse de algumas telas na população. É um estudo, pasmem, super tradicional do Google. A gente não faz através da internet, a gente vai na casa dos consumidores para entender a posse. É um estudo super, em termos de método, é um estudo super tradicional, e a gente vê até alguns dados no mercado que são maiores do que os dados que a gente mostra, mas a gente faz questão de ter um approach bem tradicional nesse caso.
Quando a gente olha desktop, por exemplo, a gente já viu essa trend o ano passado, mas esse ano, claramente, a gente começa a ver uma diminuição da posse de desktop na casa dos consumidores. Ao passo que, quando a gente vê as telas móveis, as tecnologias móveis, é onde está o verdadeiro crescimento hoje. E laptop entra aqui, né? Aqui eu estou falando de desktop mesmo. Mas eu trouxe smartphones e tablets para vocês terem uma ideia de como está a penetração hoje no Brasil. Então, smartphones hoje no Brasil tem uma penetração de 29%. 1 em cada 3 brasileiros hoje tem um smartphone. Mas se a gente olha essa faixa aqui, de 16 a 34 anos, que muitos dos consumidores de vocês ou já estão nessa faixa ou vão ser consumidores. Aqui também tem uma boa parte dos consumidores, eu acredito, do setor de real estate. Mas, quando a gente olha aqui, a gente percebe que é 1 em cada 5. É 1 em cada 2 consumidores que tem um smartphone. Então, se a gente vê aqui de 25 a 34, é quase uma penetração de 50% hoje na população brasileira. Tablet também é uma tela que vem crescendo a taxas menores, mas hoje, com a oferta de itens mais baratos, mais acessíveis, a população também vem adquirindo muitos tablets. E isso começa a impactar na forma como eles se conectam. Então, muitas vezes, hoje, quem tem um smartphone já declara, 32% declara que acessa mais a internet do smartphone do que da internet, do que do computador. E isso é meio natural, foi o que o Alessandro falou. Eu acordo, a primeira coisa que está na minha frente é meu smartphone. Eu vou acessar daquele momento. Eu não vou pegar o laptop, levar para a minha cama, né? E quando a gente olha, por exemplo, e quem está acessando hoje só do smartphone? 21% está acessando a internet somente do smartphone. A gente fez um estudo esse ano sobre a classe C, por exemplo, no Brasil, e qual que é o nível de conexão que ela vem, como é que isso vem se desenvolvendo dentro da classe C, e a gente vê que a classe C é responsável por puxar esse movimento aqui, de pessoas que estão se conectando só através do smartphone. Para vocês terem uma ideia, nas favelas brasileiras, que hoje são 12 milhões de pessoas morando em favelas no Brasil, a penetração do smartphone é de 20%. Nas favelas. E tem muita gente nas favelas só acessando a internet por smartphone. E uma outra tendência é a tal da hiperconexão, que essa não é mais uma tendência, na verdade, é uma realidade. O ano passado, para quem veio no evento do ano passado, a gente falou muito sobre o brasileiro multitelas, e a gente fez um estudo ano passado para entender quantos brasileiros 3 telas, que a gente chama aqui, o brasileiro que tem uma TV, um computador e um smartphone, quantos eram esses brasileiros no ano passado. E a gente contou 30 milhões de brasileiros. A gente refez esse estudo esse ano e a gente chegou em 40 milhões de 3 telas. Então, num período de 12 meses, 10 milhões de pessoas passaram a ser 3 telas no Brasil. E 10 milhões de pessoas, para a gente ter uma ideia, assim, a população de Portugal, que entrou, né, nesse segmento aí que a gente chama de 3 telas. Uma outra coisa que é interessante, que a gente costuma fazer essa análise aqui no Google, é que é sabido que 48% hoje da população do Brasil tem acesso à internet. Então, metade do Brasil está conectada, metade do Brasil ainda não está. Ainda a gente tem aí um mar de gente para entrar na internet. Mas, quando a gente começa a fazer algumas quebras que são importantes para a gente entender se o brasileiro está super conectado ou não, quando eu olhei esse dado, eu fiquei feliz até de ver que, quando a gente olha uma população de 15 a 49 anos, das classes ABC, residentes aí nas 13 principais capitais do Brasil, isso é a população economicamente ativa do Brasil. Essa é a população que consome mídia no Brasil. Mais de 80% do consumo de mídia está dentro dessa quebra aqui. Esse índice, esse percentual de conexão vai para 74%. Então, ok, metade do Brasil está conectado, mas, quando a gente pega o target primário de muitas campanhas publicitárias, a gente percebe que a população está super conectada. Então, não tem como a gente deixar o digital, a gente não pensar o digital integrado nas nossas estratégias de marca. E, é claro, essas pessoas usam a internet o dia inteiro.
o smartphone na mão, e a gente ouve muito falar que eu não vivo sem o meu smartphone. E quando a gente vê aqui como é que isso se comporta ao longo do dia, nos horários, a gente vê aqui a curva de internet, né? Trabalha muito em sinergia com alguns horários, aqui no horário que a gente chega em casa e vai assistir um pouco de TV, e aí fica na internet fazendo outras coisas. Mas o que é interessante é que você tem um canal que você pode falar com o seu consumidor o dia todo. Você pode estar presente nas buscas, por exemplo, que o Matt comentou, o dia todo. Esse consumidor consulta e está fazendo alguma coisa na internet praticamente o dia todo. E o que eu falei antes aqui é um dado para ilustrar, né, que é a questão da digitalização da internet. É claro que no setor imobiliário, eu acredito que os compradores de empreendimentos eles estão mais na classe AB, que hoje está super conectada, praticamente 100% da classe AB é conectada. Mas é importante a gente entender também esses consumidores de vocês de amanhã, são consumidores de classe C. A gente viu num estudo, esse estudo foi super interessante, que foi, a gente tem hoje no Brasil a primeira geração de filhos, né, de pais de classe C, que são 70% mais escolarizados que os seus pais. E que hoje são as pessoas que, pela primeira vez, estão ganhando dinheiro na família, né? Saíram da classe C e viraram classe AB. Então, de fato, são os consumidores que hoje estão emergindo. E se a gente olha a população conectada, por exemplo, em 2001, é óbvio que o número absoluto era menor, né? E a proporção, como é que essas classes eram representadas dentro da população conectada, era dessa maneira aqui. Então, de fato, a internet em 2001 era uma coisa das elites, né? Quando a gente vê. Agora, quando a gente olha em 2014, praticamente quem hoje é o internauta, a maioria é de classe emergente aqui. É claro que a classe AB está conectada, e a classe C não é todo mundo que está, mas hoje, se a gente olha como é que é a estrutura da população conectada no Brasil, a maioria já é de classe C. O jovem puxa esse conhecimento, esse acesso. Então, quando a gente quebra essa informação em idades, o que a gente percebe é que o jovem de classe C é tão conectado quanto o jovem de classe AB. E aí a gente vê aqui que quase não tem um gap até 18 anos, de 18 a 24 também, o gap é muito pequeno. Aqui já começa um certo gap, mas você tem 63% dos jovens de 25, né, daqui não são dos jovens, mas de 25 a 39 conectados, e realmente a partir daqui que começa um gap maior, quando a gente olha a população de classe AB nessas duas faixas etárias. E aí, a consequência é o que praticamente a gente viu a manhã toda, né? Que é o terceiro hiper, que é o hiperinformado, o consumidor hiperinformado, hiperpreparado, hipercurioso, hiperinteressado. Ele está aí vendo um monte de coisa. Quem aqui já usou o Google Trends? Ah, legal, muita gente. O Google Trends é fantástico. Eu acho que o Google Trends hoje é uma ferramenta mandatória de qualquer profissional de marketing, profissional de comunicação, porque ele mostra o interesse, né? E como é que esse interesse vem evoluindo e quando ele começa. E o interessante é, bom, o que eu faço com isso enquanto marca, enquanto empresa? Aqui eu trouxe 2 exemplos, o Matt já mostrou alguns, e a gente acabou ficando numa coisa meio feminina, né? Porque eu trouxe um outro exemplo aqui de as mulheres vão saber bem quando estourou aqui o BB Cream, e a gente foi querer saber o que era esse BB Cream, o que ele fazia, e todo mundo comprou, e foi uma loucura. E começou mais ou menos por aqui, esses dados são de Brasil. Aí já chegou o CC Cream, Diddy Cream e tudo mais, né? E quando a gente olha suco verde, outro dia eu tive uma conversa com a Unilever sobre isso. A Unilever está fazendo todo um processo de reposicionamento de ADs, e eles estão usando muito, a gente está conversando muito sobre quais as tendências, a gente vê uma mudança de comportamento no mundo e no Brasil em relação a healthness, em relação ao wellness, alimentos funcionais. Se a gente puxar toda essa coisa no Google Trends, a gente vê que, para as marcas, é super importante, é super relevante entender como é que essas tendências estão se cruzando e o que está acontecendo.
Então, o tal do suco verde, detox, que está na moda, explodiu no Instagram, um monte de comunidade para seguir. Aqui no Brasil, bombou em 2013. Né? E aí tá também, se a gente puxa 2014, a gente vê que é um assunto que está em alta. E isso é a mesma coisa para YouTube. Eu não sei se vocês sabem, mas YouTube é o segundo site de buscas no mundo. Né? Então, as pessoas também vão buscar coisas do YouTube, porque o vídeo é uma linguagem muito bacana para a gente aprender. Então, hoje a gente mede quais são as verticais mais importantes do YouTube. Então, por exemplo, música, entretenimento, humor, mas o how to hoje, que é o como fazer, é praticamente a quarta vertical mais importante do YouTube. E quando a gente pega, por exemplo, os últimos 2 anos, o número de buscas cresceu praticamente 300%. Porque as pessoas vão buscar lá desde dar nó na gravata até como decorar minha casa, varanda gourmet e por aí vai. Então, as pessoas usando o YouTube para fazer uma série de buscas. Então, a gente tem esses 3 hipers aqui, né? O hipermóvel, o hiperconectado e o hiperinformado. E a gente achou mais um quando a gente fez esse estudo de vídeo, que foi exatamente o hiperentretenimento do brasileiro. E o que a gente quer dizer com isso? Hoje, no Brasil, para vocês terem uma ideia, a gente tem 70 milhões de espectadores de vídeo online. Nunca se assistiu tanto vídeo quanto hoje em dia. Esse número é impressionante. Esse número, por exemplo, é 7 vezes a audiência da Veja no Brasil. Ou é mais que uma população de Itália, por exemplo. Então, eu gosto de fazer essas relações com o país para a gente entender o tamanho do que é uma audiência de 70 milhões de pessoas buscando vídeo, assistindo vídeo hoje no meio online. Esse número cresceu aí 13% do ano passado para esse. E quando eu cheguei no Google há 2 anos atrás, eu vi uma palestra do Eco Moliterno, da África, ele é head de digital na África, e ele falou uma coisa que eu achei genial. Ele falou assim, gente, é mentira que as pessoas estão assistindo menos TV. As pessoas estão assistindo muito mais TV hoje em dia, porque a TV saiu da TV. A TV se multiplicou, e é verdade. Quando ele fez essa palestra, eram 40 milhões de espectadores no Brasil, há 2 anos. A gente está falando hoje de uma audiência de 70. Então, é muita gente consumindo vídeo, e muito vídeo em muito lugar. E a gente fez um estudo esse ano com a Provokers, e a nossa pergunta para eles foi, bom, legal, a gente entendeu esse contexto de consumo de vídeo, só que a gente quer entender como é que o brasileiro hoje está dividindo o tempo que ele tem para curar e como é que ele está gastando esse tempo entre vídeo online e vídeo off. Então, a gente rodou esse estudo e alguns aprendizados eu queria compartilhar aqui com vocês. O que a gente descobriu? Que o brasileiro, em média, ele assiste 30 horas de vídeo por semana. Então, o brasileiro médio, aí, 30 horas de vídeo, é hora beça de vídeo. E a gente tem essa divisão. Né? Então, 22 horas, aqui, mais ou menos, semanais para TV e 8 horas para vídeo online. Vídeo online tem uma participação aí de 27% dentro do total de vídeo que o brasileiro assiste. Mas, quando a gente cruza o assistir na web com o assistir na TV, o que a gente viu é que existem níveis de engajamento com TV diferentes. A gente chamou de Light TV Viewer, de Medium TV Viewer, de Heavy TV Viewer, nessas proporções aqui que a gente encontrou. E isso aqui, para mim, revela uma tendência, porque esse estudo é uma fotografia do momento, mas quando a gente refazer esse estudo daqui a algum tempo, o ano que vem, por exemplo, eu tenho certeza que esses números vão mudar. O Light TV Viewer, hoje, ele já divide 7 horas de vídeo para TV e 7,8 para vídeo online. Então, ele faz praticamente uma divisão 50-50, do tempo que ele vai assistir e se entreter em plataformas digitais, on demand também, e plataformas tradicionais como a TV. Quem aqui se considera um Light TV Viewer? Deu mais que 24 aqui nesse target, hein? 24%. Interessante. E aí, é claro, quais são as razões? Né? Ficam os porquês.
Por que o consumidor está consumindo o vídeo dessa maneira? O que está impulsionando? Quais são os triggers? Um trigger, gente, é óbvio, está aqui nessa sala, é acesso. Quanto mais acesso, é um trigger socioeconômico. Mas o interessante é que não é idade, né? Porque a gente tende a estereotipar um pouco à primeira vista. Ah, não, quem é light é o jovem. O jovem vai buscar conteúdo. Não, não é, né? Meu pai pode fazer isso. Então, é muito mais uma questão de acesso e econômica, socioeconômica, do que etária, né, demográfica. Então, a gente vê, por exemplo, nesses grupos de light e medium, de fato, os grupos têm uma renda familiar maior, têm mais anos de estudo, têm um número maior de empregados, têm mais acesso à conexão 3G, conexão rápida. Então, tudo isso vai fazendo com que o consumidor vá desenvolvendo esse hábito. Mas, além disso, existe uma questão que é comportamental, que é atitudinal, que é ligado a necessidades. E as necessidades vão se alterando, a tecnologia vai mudando as necessidades e outras coisas vão alterando as nossas necessidades. E aí, aqui, tem uma coisa muito mais profunda no estudo, mas, para resumir um pouco, essas três variáveis elas têm uma importância significativa quando a gente separa aqueles grupos. Então, é claro, facilidade e praticidade. Hoje em dia, tela quente. Quem é que nem tem? Acho que não existe mais tela quente. Né? Lembra? A gente era depois da novela, o filme das 10. Não, isso não faz mais sentido. Né? O consumidor não vai esperar as 10 horas para ver o filme. Ele sai do cinema, vai na internet e pega o filme, sei lá. Né? Tem N maneiras, ficou muito mais fácil e prático. Disponibilidade aqui em dois pensamentos, né? A disponibilidade em relação a telas, que hoje eu vejo na TV, eu vejo no smartphone, eu vejo no tablet, eu vejo nos dois ao mesmo tempo, eu vejo como eu quiser. E uma oferta de conteúdo hoje para o consumidor incrível. Né? Se a gente fosse pensar algum tempo atrás, a gente tinha a opção do que era proposto para a gente, né? Da grade que era proposta para a gente. Hoje em dia, a gente não tem mais problema com isso. A gente pode ver o que a gente quiser, basicamente. Então, essa questão de disponibilidade, tanto de oferta de conteúdo, quanto de telas, de lugares. E preferência. Né? O consumidor hoje ganhou um empoderamento no sentido de escolher. Então, hoje, você faz a sua própria grade, você é dono da sua própria grade, você chega e você escolhe se você vai ver tutorial ou programa de gastronomia na internet, ou se você vai ver a novela das 9. As you wish. Né? A gente pode fazer o que a gente quiser. E isso, o consumidor ele ganha aí uma questão de autocuradoria que está completamente nas nossas mãos hoje. O que, se a gente for pensar algum tempo atrás, isso era mais complicado. Dito isso, eu vou chamar o Gustavo para falar um pouco sobre como é que a gente pensa esse cenário para real estate. Vamos aterrissar um pouco em real estate. Bom, pessoal, bom dia. Queria agradecer de novo a presença aí de todos. Eu sou Gustavo Cordeiro, sou executivo de contas aqui do Google para o mercado imobiliário. E como a Maria Helena falou, como é que essa mudança de comportamento do consumidor vem se traduzindo no mercado imobiliário? Hoje a gente tem um dado, uma pesquisa feita sobre o caminho de compra do consumidor imobiliário, que mostra que aproximadamente 65% das pessoas interessadas em comprar imóveis já buscam informação em vídeos online. E o que isso traz de oportunidade para o mercado? Né? A gente foi um pouquinho mais a fundo e foi ver que tipo de informação que esse consumidor busca em vídeo, por exemplo. O primeiro tópico mais buscado são dados sobre a região, o bairro, a comunidade. Então, entender um pouquinho a questão de facilidades que eu tenho no local, supermercados, questão de segurança e tudo mais. Um segundo ponto são opiniões de especialistas, opiniões de amigos, vídeos educacionais também. Então, aqui é muito a questão do how-to que a gente identificou ali, aquele crescimento, tem muito a ver com esse segundo ponto. Então, como decorar, como reformar, como é que funciona um processo de construção de um apartamento para você ter também uma ideia de por que um imóvel pode atrasar e assim por diante. E
Em terceiro lugar é que aparece, de fato, os vídeos sobre as empresas, as incorporadoras, imobiliárias e os produtos em si. E muitas vezes a gente não vê a produção de conteúdo refletir esse mesmo cenário, né? Um outro dado legal, desse pessoal, dos que viram vídeos, 64% se disseram influenciados, de fato, na decisão por essa questão de opiniões de especialistas e 63% por opiniões de amigos, em vídeos, em redes sociais. O que mostra isso? Muitas vezes, no mercado imobiliário, principalmente na parte de compra, né, a gente entende o consumidor, ele vai comprar de mim uma vez, aquilo que a gente falou um pouquinho do pós-compra, isso acabou. Qual que é a importância de você ter um cliente satisfeito e manter um relacionamento com ele depois? Porque essa pessoa vai influenciar os outros compradores com as opiniões deles. Aí, outro dado que a gente foi buscar e que mostrou um cenário interessante, né? As buscas por vídeos, as buscas dentro do YouTube por vídeos relacionados ao mercado imobiliário mais do que dobraram, comparando o segundo trimestre do ano passado com o segundo trimestre desse ano. E o número de visualizações desses vídeos, dos vídeos que foram de fato gerados pelas empresas do mercado imobiliário, subiram 41%. É um aumento bem interessante também, mostra que as pessoas estão sim dispostas a consumir esse conteúdo criado pelas empresas, mas ainda tem uma oportunidade bem grande aqui da gente trabalhar essa demanda que as pessoas têm por esse tipo de vídeo mais no dia a dia, né, de como fazer, de dicas, etc. E outro dado legal, a Maria Helena falou bastante da questão das multitelas. Hoje, aqui é uma média geral de YouTube, não especificamente o mercado imobiliário, mas 1/4 dos vídeos, mais ou menos, já são vistos em dispositivos móveis, o que mostra também a importância de trabalhar esse device. Aí, legal. Então, o que essas mudanças, né, como que essa mudança do comportamento do consumidor implica na relação empresa-consumidor, em como a gente tem que se comunicar e se relacionar com esse cliente? Primeira grande mudança que a gente viu é que hoje não adianta mais a empresa querer falar, eu vou criar a minha campanha, eu vou passar a mensagem que eu quiser. Ela vai simplesmente iniciar uma campanha e quem amplifica essa mensagem é o próprio consumidor. Um segundo ponto, a empresa deixa de empurrar qualquer tipo de conteúdo e ela tem que criar algum tipo de conteúdo que agregue valor para aquele cliente. Então, ele tem que sentir que aquilo é relevante para ele tem que estar disposto a assistir aquilo. E o terceiro passo que tem a ver com isso é que a empresa simplesmente cria essa condição para que o cliente engaje com a marca, né? Quem decide, quem escolhe o que quer se engajar, o que quer se conectar, é o próprio consumidor. Porque hoje a relação cliente-empresa já virou quase uma relação interpessoal. Você está muito mais próximo, até fisicamente, do seu cliente com as mensagens que você quer passar do que você estava antigamente. Com a TV, você estava ali a 2, 3 metros do seu consumidor. Com o smartphone, você está na distância de um braço. Daqui a pouco você vai estar próximo do olho dele, com o Google Glass, vai estar dentro da casa dele, como o Eric falou. E aí, então, quais as estratégias que a gente costuma sugerir? E aqui tem muito a ver com a palestra do Matt também, transpor um pouco da estratégia que a gente tem para a parte de pesquisa para a estratégia de vídeo. Como é que a gente pode encontrar esse caminho e criar essa conexão com o nosso cliente? Primeiro ponto, inspirar. É você entregar um conteúdo para ele que tenha uma conexão emocional, que gere desperte algum tipo de emoção nele, que pode ser desde algo bonito, algo tocante, como algo de entretenimento, humorístico também. O segundo tipo de conexão que você consegue criar é o educacional, que a gente falou. Então, vídeos de como fazer, como reformar meu apartamento, especialistas dando dica de como é que está o mercado em relação a comprar versus alugar, etc. E um terceiro ponto, a questão do engajar, que aí é você prover algum tipo de utilidade para o seu cliente, algum tipo de ferramenta que facilite o processo de compra dele, e com isso ele cria um vínculo maior com a sua marca, de ter se sentido ajudado. Eu vou mostrar aqui para vocês 2 vídeos que eles ilustram principalmente o primeiro ponto de inspirar, o primeiro exemplo deles é um exemplo do Zillow, que também foi citado aqui, e um exemplo de engajamento, que é um case da Toyota, que vários de vocês a gente já conversou. Ele mostra muito de como você, provendo uma utilidade para o seu cliente, você consegue criar um vínculo emocional. E o legal é que essas 3 estratégias se misturam, né? Então, hoje você, na verdade, você está trabalhando uma apresentação, um conteúdo inspiracional, que pode ter um conteúdo educacional também. No de engajamento, principalmente nesse exemplo, vocês vão ver que tem também uma pegada bastante educacional. Então, vamos rodar aqui o primeiro deles.
Esse é o segundo. Mas tudo bem, pode ir. Hey, sis. How are you? So, let's get started. You just move your head and it looks around. That's so cool. Let's do the test drive. This is amazing. Hi, my name's David. How can I help you guys today? Thank you for helping me. This is so cool. Toyota, let's go places. Consegue voltar o primeiro? Ou ele tá depois, vamos ver. Esse aí. Did you get my email? I did. So what'd you think of the house? Well, it's got a great kitchen, but did you see the school rating? Oh, you're right. Oh, hey babe, I gotta go. Okay, come here, sweetie. Say bye to Daddy. Bye, Daddy. Have a good day at school, okay? Okay. But what about when my parents visit? I just don't think there's enough room. Let's keep looking. Okay. Just love this one. I mean, look at it. It's next to a park. I love it. I love it too. What do you think of our new house? I'm most excited about the pool. Me too, sweetie. Here's our new house. You're not just looking for a house. You're looking for a place for your life to happen. Zillow. Bom, então deu para claramente ver, esse segundo tem uma pegada bastante inspiracional, emocional, né? E o primeiro, da Toyota, muito de utilidade. É uma ferramenta que a pessoa facilita muito a vida dela no processo de compra, ela poder customizar o produto antes dela ir, de fato, visitar, fazer um test drive. Imagina transpor isso para o mercado imobiliário também, o que não dá para fazer. E aí esse ciclo aqui, ele é exatamente também a transposição das estratégias que o Matt comentou para o Search, para trabalhar a estratégia de vídeo. O cliente tem que ser o foco de tudo, então como é que a gente coloca esse cliente ali no meio, entende ele melhor, é o primeiro passo. A partir daí, como com esse tipo de conteúdo a gente faz com que ele nos escute, com que ele esteja disposto a nos ouvir. O terceiro passo é criar essa conexão emocional com ele, então você oferecer um conteúdo que agregue valor e com o tempo, fazer com que ele te reconheça como um parceiro confiável. A partir daí, você começa a incentivar com que ele também participe do seu processo de criação de conteúdo. Então, a gente tem aqui exemplo, por exemplo, da GoPro, a câmera. Hoje, cerca de 90% do conteúdo do canal deles no YouTube é criado pelos próprios clientes que vão e sobem esses vídeos. Então, também dá para fazer algo legal com isso no mercado. E o último passo é a questão da medição, né? Então, depois de fazer tudo isso é um ciclo contínuo, né? Ele retroalimenta todo o processo. Você tem que entender se essa estratégia está sendo benéfica tanto para suas estratégias de performance, de geração de leads, que também dá para ser trabalhado dentro das estratégias de vídeo, mas indo além disso, como é que isso está contribuindo com a marca, como é que isso está contribuindo com a conexão que eu quero criar com esse cliente. Então, eu vou chamar de novo a Maria Helena só para finalizar essa parte de medição e contar um pouquinho de como a gente, entendendo melhor esse ciclo, consegue trabalhar a questão das estratégias de vídeo. Obrigado. Bom, então a gente viu que a gente consegue, sim, transpor isso para o mercado imobiliário. E ontem teve uma palestra de uma pessoa que trabalha aqui no Google, a Natália, e ela falou uma coisa que eu achei ótima, assim, e é muito verdade do ponto de vista do consumidor, né, que é como é que a gente se comporta diante desse comportamento. Ela falou: todas essas mudanças que a gente está vendo em relação ao consumidor, isso a gente queira ou não, enquanto empresa, é uma cultura que se formou. A gente acha que a gente não faz parte, mas a gente faz parte, sim.
né? A gente faz isso, o consumidor está fazendo isso. Então, de alguma maneira, o consumidor vai achar, sim, um conteúdo em vídeo que pode ou não relacionar com a tua marca. O ponto é o quanto as marcas vão ter presença diante desse movimento que já se iniciou. Eu acho que isso é fundamental. As marcas, elas queiram ou não, elas estão inseridas nesse contexto. As marcas, elas são mais um ponto dentro desse contexto. O ponto é, a gente vai ter presença ou não, né, diante desse comportamento. E não é fácil mudar. Não é fácil alterar, às vezes, estratégias que estão dando certo, ou reinventar, ou repensar coisas dentro da empresa. São uma série, às vezes, de paradigmas que a gente tem que quebrar. Um ponto que a gente vem estudado aqui no Google é exatamente como é que a gente ajusta estratégias de comunicação quando a gente pensa em vídeo. Já que a gente está falando agora de vídeo. A gente não está mais falando de TV ou de vídeo digital. Não, é vídeo, né? É consumo de entretenimento em vídeo. Como é que a gente faz isso? Ao longo de 18 meses, que foi um pouco o que o Fábio citou aqui no início, a gente vem estudando diversas campanhas publicitárias, a gente estudou 12 até agora, são diversos setores, e a gente tem chegado a algumas conclusões interessantes. E eu queria compartilhar dois desses aprendizados, que eu acho que são os aprendizados que estão mais ligados à eficiência e benefício, que, no final das contas, é o que a gente quer. A gente quer eficiência, a gente quer impacto e benefício para a nossa marca, para que o consumidor perceba isso e nos devolva o retorno que a gente precisa. E o primeiro learning que a gente vê é que, parece meio óbvio, mas é importante a gente falar que vídeo é parte crítica de uma campanha publicitária. É, de fato, de onde os consumidores absorvem a mensagem de marca que a gente quer passar. 72% da absorção de marca de uma campanha publicitária vem de vídeo. Então, façam vídeo. Né? Vídeo é uma linguagem muito, muito poderosa para o consumidor. Quando a gente olha como é que esse impacto aqui de 72% ele se divide em termos de plataformas, a gente vê que 54% do impacto vem de vídeos tradicionais, de TV, e 46% vem de vídeo online. Claro, o consumidor não está indo nessas duas plataformas para se entreter, ele vai ser exposto a mensagens publicitárias nas duas plataformas. Então, quando a gente cria boas mensagens criativas e está presente nas duas plataformas, o consumidor absorve muito bem essa mensagem. Quando a gente olha o típico share de investimento hoje ainda do mercado, é mais ou menos assim. Então, 93% para vídeo tradicional e 7% para vídeo online. Ou seja, existe uma discrepância aqui, é uma quebra, de fato, de paradigma. Então, a gente já vê que acontece isso do lado do consumidor, e é por isso que eu fiz aquela pergunta lá na frente. A gente está acompanhando? Porque aqui parece que a gente ainda tem um certo gap aqui em relação a esse acompanhamento. E o segundo aprendizado é que ter uma estratégia de vídeo multiplataforma traz muito benefício para as marcas. Então, quando a gente comparava uma estratégia de vídeo unilateral, né, que aí não é vídeo, com uma estratégia de vídeo integrada das marcas, a gente via números muito, muito benéficos. Né? Então, a gente via que 40% mais do impacto em KPIs de marca e comunicação. O que isso quer dizer? As agências bem sabem, né, que os briefings eles são complexos, é muita mensagem que a gente precisa passar para o consumidor, KPIs importantes que a gente precisa para que o consumidor diferencie as marcas de outras. Então, isso quer dizer que, quando você trabalha numa estratégia mais integrada, ao invés do consumidor absorver 2 pontos da sua mensagem, ou 2 KPIs que você precisa passar, ele tem o potencial de absorver 4,5. Então, você consegue ter uma mensagem de mais qualidade passada para esse consumidor. E, num mundo tão competitivo como a gente tem hoje, significa também mais recall de marca. E a gente sabe que recall de marca é a correlação mais forte que se tem com conversão. Né? Muitas vezes, recall, preferência, está associado aí com venda e com resultado. Então, é muito importante a gente ter recall. Então, é isso. Eu queria passar essas duas mensagens para vocês.
E a gente continua aí com essa reflexão. Vamos ver se até o final do dia a gente sai daqui pensando e tendo essa resposta e pensando no que a gente vai fazer daqui para diante. Obrigada.